Olá, queridos, que a graça e a paz nos sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado. No dia que o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos na sua presença para fazermos a nossa leitura bíblica. Vamos orar antes de lermos o texto sagrado. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós damos graças ao Senhor pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar lendo a sua palavra. Revele-se a nós através das sagradas escrituras, que nós encontramos o Senhor e que as nossas vidas sejam transformadas pelo teu eterno amor. Amém? E graças a Deus. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Números. Então, nós vamos iniciar a nossa leitura da palavra de Deus. Depois que o muro, ou melhor, capítulo 1, a oração de Neemias, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês que Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos homens e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande, é temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, os puserem em práticas, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu o reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei o rei, se eu tinha estado na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o teu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei disse: que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele me acordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei, do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também a carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas das cidades que ficam junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar.
Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que haviam chegado interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha tido nada dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação. Mas contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte em Zacu de Inri, construiu logo adiante a porta do peixe, foi reconstruída pelos filhos de Azená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os serrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Zezabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte, reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres desta cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta Jassanã foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os serrolhos e as trancas no lugar. O trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, Gibeon e Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e de Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, ou Urives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém como largo. Refaías, filho de U, governador de metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos da frente da sua casa. E Atos, filho de Asbineia, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Azub,
filho de Pat-Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte, com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles reconstruíram e colocaram as portas, os serrolhos e as trancas no lugar também. Repararam 450 metros de muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os serrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os serrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Ias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Sur, fez os reparos até em frente os túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani, junto a ele, Esabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binuí, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente à subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Isabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sacerdote Eliasibe. Em seguida, Eremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa. E ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binuí, filho de Enadab, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente à esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda, junto a ele. Edaias, filho de Parós. Os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois, Sadoc, filho de Imer, fez reparos em frente da sua casa, ao seu lado, Semaia, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Zelemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho ao seu lado. Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos, do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives, os comerciantes fizeram os reparos. Quando soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria.
seja eles levado prisioneiro como despojos para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao seu trabalho, quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus, colocamos guardas de dia e de noite para protegermos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande, é temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobrirem que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos homens faziam um trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos seus construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som de trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e ao seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas? Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse:
Na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos aos nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolva-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei o sacerdote e os fiz declarar sobre juramento que cumpriria a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Ao homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém. E louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas os governantes anteriores, aqueles que me prenderam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa forma. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens judeus do povo oficiais iam à casa, comiam à minha mesa, como também as pessoas. Ovelhas e aves. E a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Destinado ao governador, pois eram demasiadamente exigências que pesavam sobre mim. Lembro de mim, meu Deus, tudo o que fiz por este povo. Quando o Saul muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos seus tivesse dado minhas portas. Vem, um dos povoados da polícia de ONU, eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviou-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra para ir encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sabalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gessem disse que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e por isso do muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Essa informação será levada tem uma resposta. Nada disso que você está dizendo, que você diz, está pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu para as mãos de Metabel, de Deus no templo, a portas fechadas,
pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha o enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sabalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim que cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E então eles poderiam, de fato, desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sabalate. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noádia. O restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram feridas. Perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá enviavam suas respostas, porque até ousava elogiar na minha presença, ia contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar cartas para me intimidar. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados por todos os cantores e os levitas para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani e ele, Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhe disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros fecharem as portas. Também designei moradores de Jerusalém para se das presenças. Os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por mim, genealógico dos que foram os primeiros a voltar, assim estes são eles voltaram também para ajudar cada um para a sua cidade, em companhia de Zorobabel, eu e os descendentes de as 1.300 de Sefira e Jeba.
sacerdote meio da família. De meio pela linhagem de Débora, os cantores, dentes de Asaf, Renaias, Necó, Gazão, Benai, Nefuzim, Baquebu, Cufa, Arur, Cismar, Cias, Independente, Soferé, Dar, Gidel, Zefatia, Querete, Ezer, de Salomão, cidades de Melão, e não para sua família, de 640, e entre os descendentes de procurar eles não houver os 20 jumentos e houver testes para os sacerdotes, tesouraria, ouro e 1.000 quilos de sacerdotes, os levitas, deles, e também alguns e os demais israelitas estabeleceram-se em suas terras. Temos hoje a leitura ao capítulo 7 do livro de Jeremias. Permitindo o Senhor, teremos nada de leitura da palavra de Deus. Um abraço, fiquem na paz.